Talvez você conheça os vampiros de Volterra por causa da saga Crepúsculo, mas será que você já ouviu falar ou você conhece as bruxas de Volterra? Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caças bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas e o que mais tiver a ver com essa temática de bruxaria, tanto na antiguidade, medievo, era moderna e atualidade. Sendo você um milênio ou não, mas estando antenado na internet, muito provavelmente você já está familiarizado com o clã Volturi, até porque existem muitos memes, né, da cara de snob deles, que são o clã de vampiros da saga Crepúsculo, que são originários da cidade de Volterra, na Itália. Antes de Volterra ser associada aos vampiros brilhosos da saga Crepúsculo, ela ganhou uma certa notoriedade no meio esotérico e neopagão por um outro motivo. A rainha das bruxas italianas teria nascido na cidade de Volterra, muito provavelmente, segundo as lendas, durante a Idade Média. Eu estou falando da lenda de Arádia, filha da deusa Diana com o seu irmão e consorte, deus Dianos ou Lúcifer ou Lucifer. Se você tem o hábito de estudar ou praticar a bruxaria italiana, muito provavelmente você já está mais do que acostumado com esse nome, com o nome da Arádia, da suposta, eleita filha da Diana. E eu digo eleita porque dentre as lendas existe, sempre uma variante dela ser a filha da Diana e do Dianos de forma tradicional, digamos assim, e aí ela se encarnou, como um ser humano, ela criou um ser humano, e também existe, a vertente de que ela nasceu, de humanos comuns cristãos, mas ela recebeu a instrução da deusa e por conta disso ela se tornou uma bruxa muito poderosa que passou a ensinar a magia para as mulheres principalmente, mas ela também podia ensinar para os homens, mas como uma forma muito de se proteger, O objetivo da Arádia, sendo rainha das bruxas, não é um objetivo puramente mágico ou ritualístico à toa, só pela fantasia. Na verdade, a bruxaria pagã, é uma resposta aos possíveis abusos que Arádia e outras pessoas sofriam com a influência da igreja. Embora, considerando que a Arádia, se ela existiu ou não, essa não é a questão, mas quando surge a imagem dela é durante a Era Medieval. E durante a Era Medieval, a gente tem um convívio do paganismo com o cristianismo muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas imagina. As práticas de heresia, elas são muito mais de outras vertentes cristãs antes do protestantismo, mas isso é um outro assunto. A Arádia, ela começou a ganhar uma notoriedade depois que ela apareceu no livro que leva o nome dela, Arádia, o Evangelho das Bruxas, publicado em 1899, em que o autor Charles de Leyland, acho que é assim que se pronuncia, ele foi, a uma viagem para a Itália justamente para pesquisar, falar com as bruxas da região da Toscana e saber mais sobre as práticas da Vecchia Religione. E, segundo ele, que ele coletou vários relatos, elas contam sobre esse ser, simbólico ou não, mas que, mais uma vez,
Não se sabe se de fato existiu pelo menos uma Aradia sendo humana ou não, essa não é a questão, mas o simbolismo da imagem dela e a relevância dela para a prática pagã dentro de um contexto medieval e de bruxaria também. E eu fico repetindo muito sobre não ser tão relevante, a, tão importante para a gente falar se ela existe ou não, mas sim do caráter simbólico, porque durante a Idade Média a gente tem vários personagens simbólicos, desde o Rei Arthur, a Morgana, as histórias, as lendas cavaleirescas. E, na verdade, elas são várias mensagens, né? Elas fazem parte ali da cultura e do imaginário, tanto popular quanto nobre. E o livro Arádia, o Evangelho das Bruxas, ele não é um livro focado que tem o objetivo, né? Nem a técnica exatamente para ser um livro histórico, mas sim um livro de estudo da bruxaria italiana, da stregheria. A stregheria ali que está em paralelo com o nascimento da Wicca, só que enquanto a Wicca ela é mais focada na tradição celta, a stregheria é totalmente voltada para as tradições da Itália. A deusa Diana, que é a deusa da lua e da caça, que é uma versão, ela se equipara nesse sentido das temáticas, né, das áreas que ela atua, à deusa grega Ártemis. Mas a deusa Diana, ela, curiosamente, ela está muito presente em toda a Itália, dentro do significado de bruxaria. Tanto é que ela é mencionada no Malleus Maleficarum, mais tarde, na Era do Renascimento, como uma deusa, que na verdade não é deusa, né? É um demônio que é adorado pelas bruxas satânicas. Mas dentro das tradições da bruxaria italiana, que variam bastante conforme a região, a deusa Diana ela está sempre presente, com variações, é claro, de cada local, né, das aventuras e dos ensinamentos que ela passa para as suas seguidoras e seguidores, porque a bruxaria ela não é uma exclusividade feminina. Inclusive eu faço uma referência à Arádia e à Diana. Aliás, a Diana ela está muito presente no meu livro Círculos Segredos Sagrados, que é um romance ficcional do período de caça às bruxas na Itália do século XVI. E, inclusive, tem uma parte que eu coloco uma observação sobre o consorte da Diana, que é o deus Lúcifer, ou de anos. Uma coisa interessante é que, segundo, né, as lendas, a Aradia ela seria a filha, né, do deus Dianos com a deusa Diana durante a Idade Média, e a comunidade neopagã que estuda e pratica e cultua a Aradia colocam a data de nascimento dela como 13 de agosto de 1313, que o 13 de agosto é fazendo uma menção à data comemorativa da deusa Diana pelo calendário romano pagão, e o 1313 é por causa da simbologia que carrega o número 13 como um número mágico. Também temos que considerar que na somatória do 1313 dá a numeração 8, e que tá também é um número muito forte dentro quando a gente estuda a numerologia mágica.
Mas a curiosidade maior para mim é que justamente onde seria, né, a época em que a Aradia teria nascido, ou pelo menos que a lenda dela teria sido estendida pela região da Toscana como um todo, é, é bem curioso que é mais ou menos no mesmo período em que a igreja para de usar o nome Lúcifer como um nome comum ou como o nome até mesmo de um santo que existe na Igreja Católica. Vou deixar até a imagem dele aqui, que é o Santo Lúcifer. Se eu não me engano, ele é da região sul. Eu faço uma menção, né, uma explicação disso no meu livro. E é justamente no mesmo período em que a Aradia começa a ficar popular. Então, ela sendo filha do deus Lúcifer, e aí a igreja para de usar o nome Lúcifer como um nome comum e passa a usar como uma associação do anticristo ou de Satanás. Eu acredito que não tenha sido à toa. Em algumas versões da lenda da Aradia, ela nasce, né, numa família cristã e a serva dela, que cuida dela, né, desde criança, como se fosse uma espécie de babá, é quem percebe que a Aradia ela tem uma intuição muito forte, uma verdadeira conexão com a deusa, mesmo sem ter um contato direto com a prática pagã. E aí a serva dela acaba que ensinando, né, passando para ela todo o conhecimento, e aí de fato a deusa Diana aparece para ela e meio que adota ela como a filha oficial, que o filho oficial no sentido de você que eu estou escolhendo para passar adiante a palavra da deusa, né? Então a Diana já, a Aradia, dentro dessa versão, ela é prometida para... Tem a versão de que ela é prometida para um cara que ela não queria casar, e aí ela dá um jeito de fugir e casa com o outro, né, que segue, né, a mesma crença da deusa que ela. E tem também a versão de que a mãe dela queria mandar ela para o convento, mas ela não aceita porque o chamado espiritual dela realmente é para a crença pagã. Mas dentro, né, dessas duas vertentes, ela é presa, tem o julgamento, né, de que ela estaria cometendo heresia, mas quando vão tacar fogo nela, na fogueira, simplesmente ela não morre. Também uma variação de que eles prendem a Aradia e aí, enfim, passa a noite toda na prisão. E aí no dia seguinte, que é o dia de colocar ela na fogueira, quando eles vão procurar por ela, ela não tá lá. Ela conseguiu desaparecer, fugir. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a sugestão, né, que foi feita no comentário do Elder Júnior, que foi ele que sugeriu de falar sobre as bruxas da Toscana. Eu resolvi começar pelas bruxas de Volterra e muito obrigada. Uma outra lenda que envolve bruxas em Volterra, mas que não necessariamente tá ligada ao nome da Aradia, é em volta de uma estrada, né, próxima ali de Volterra, na entrada de Volterra, que tem um pedaço de pedra muito grande, uma rocha muito grande, só que essa rocha tá oca dentro, né? E tem uma pequena entrada e, segundo as lendas, as bruxas de Volterra, elas se reuniam todo sábado de noite para praticar um sabá. Em algumas versões é um sabá diabólico, em outras versões é somente um sabá de bruxas pagão comum. Isso daí vai tendo as variantes conforme vão se passando os séculos e conforme vai se aproximando, né,
o início do Renascimento, porque se você é um inscrito aqui desse canal, você já está cansado de saber que a verdadeira caça às bruxas, o auge do jeito como a gente conhece, ela aconteceu no Renascimento e não na Idade Média, embora houvessem alguns casos, né, que também tem aqui no canal. Então, se você se interessa por esse conteúdo e ainda não se inscreveu, aproveita e ativa o sininho de notificações. Perto da pedra em que acontecia possivelmente Sabás, mais abaixo teria uma fonte em que durante o dia as mulheres e as crianças costumavam usar durante, enfim, trajetos de viagem, mas que, segundo as lendas, de noite as bruxas usariam daquela água para um sabá diabólico também. A Samantha, então significa que as bruxas de Volterra eram livres, leves e soltas e não acontecia nada com elas? Não disse isso. Eu demorei a gravar esse vídeo porque eu queria trazer um caso real de exemplo, como eu faço em outros vídeos da caça às bruxas, né? Porque tanto na cidade de Volterra, quanto na cidade de Lucca e na cidade de Pisa, existem os museus da tortura, que são exatamente sobre a Inquisição, tanto durante o auge da caça às bruxas, quanto na época medieval ou depois, mais para frente, né, na era moderna. Mas, infelizmente, eu não encontrei um documento disponível que tratasse de um caso específico, né? Pelo menos até o momento desse vídeo que eu estou gravando, dia 30 de setembro de 2025, eu não encontrei. Mas, se eu encontrar, eu com certeza vou fazer um vídeo aqui, então fiquem atentos que todo caso novo, né, que eu encontrar, eu vou compartilhar por aqui. E também eu vou deixar no link do site dos museus, porque caso você esteja viajando pela Europa, pela Itália e esteja ali no seu roteiro conhecer uma dessas cidades, você pode comprar o seu ingresso por antecipação do site. Aliás, isso acontece em vários museus e monumentos históricos na Europa. Não sei se isso acontece muito aqui na América, mas acredito que sim. A tendência é isso se tornar um padrão. Você pode comprar, por exemplo, até desde o Coliseu e outros museus famosos italianos no site mesmo. E isso evita de você pegar aquela fila enorme debaixo do sol quente, até porque a maioria das pessoas viaja no verão, né? E assim você não quer passar calor, ficar debaixo do sol do verão europeu. Eu confesso que a sensação que eu tô tendo gravando esse vídeo em específico tá sendo como falar com algum amigo, como se fosse uma conversa, um monólogo, né, em que eu falo e você escuta, porque o meu objetivo de início, quando eu vi o comentário do Elder, era trazer algum caso real, né, de caça às bruxas, porque eu sinto que esse assunto é muito negligenciado, principalmente na internet. Tem muita fake news e também tem muita distorção de épocas, ou então fulano é bonzinho, ciclano é malvado, e não é bem assim que funciona as relações humanas. Mas se eu encontrar, é claro, algum documento disponível, eu vou compartilhar aqui. Então, por isso, sempre veja se tem vídeo novo, se o seu sininho tá ativado,
porque com certeza eu vou trazer aqui para o canal, mesmo que demore. E se você tem sugestão de algum vídeo de alguma cidade, você pode colocar nos comentários. Se eu demorar para criar, né, para postar um vídeo, não significa que seja porque eu não vi o seu comentário ou porque eu estou ignorando, e sim porque eu gosto de pesquisar, né, em fontes seguras e isso leva um tempo. Então, por exemplo, aqui, né, a questão da rádio já é um assunto que eu já tinha estudado há bastante tempo. Então, eu acabei por trazer porque eu achei que seria talvez interessante para quem não conhecia ela. E também essa lenda, né, da pedra da mandringa, que eles chamam. Ai, deixa eu ver, tem um nome certo disso aqui? É Maço della Mandringa, né? Vou deixar a imagem aqui para vocês, se eu conseguir. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e te vejo no próximo. Tchau!